Olá, queridos, graça e paz. Estaremos hoje estudando a lição de número 11 a respeito da autoridade de Jesus sobre a vida e a morte. Nós estamos estudando o livro de João, junto aos jovens, e antes de nós estarmos iniciando a lição, eu quero orar com você. Pai, eu quero bendizer a teu nome, te agradecer por todo o bem que nos tem feito. Obrigado porque através de Cristo Jesus nós temos o direito de nos tornarmos filhos. O Senhor nos concedeu a vida e vida em abundância através da morte sacrificial de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque estávamos condenados, Senhor, a viver eternamente afastado de Ti, mas glorificamos o Teu nome, porque através de Cristo Jesus nós podemos hoje nos anelar, nos aliançar contigo. Pai, toma esse estudo em Tuas mãos, a nossa mente em Tuas mãos, que Teu Espírito Santo venha lecionar, venha nos ensinar, venha abrir o nosso entendimento, revelar o sobrenatural contido na Tua palavra, venha nos consolidar em todo o tempo em Ti, venha nos auxiliar a nos firmarmos na certeza em que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. O Senhor é dono de todas essas coisas, poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Tome esse estudo em Tuas mãos, Senhor, e a todos quantos estiverem sendo alcançados para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, queridos? Esse texto que nós iremos ler, o livro que estamos estudando de João, já estamos no capítulo 11, a lição de número 11. Nós estaremos falando a respeito do capítulo 11 e do capítulo 12, propriamente dito. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos estar lendo o versículo 25, 26 e logo em seguida vamos estar vendo também o Evangelho de João, capítulo 12, do 44 ao 50. Capítulo 11, versos 25 e 26. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Agora, capítulo 12, do 44 a 50, do Evangelho de João, diz assim: E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem crê, quem me rejeitar, verso 48, a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Versos 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém? O versos 11 do Evangelho de João, nós vamos estar tratando a respeito da ressurreição de Lázaro, sobre alguns acontecimentos que temos aqui relatados na lição e na Bíblia também. O tópico inicial vai nos orientando a respeito do capítulo 11 e 12, ele permite uma reflexão séria e oportuna no que se refere aos dilemas naturais da vida e da morte, e demonstra a compaixão de Deus por aqueles que sofrem o luto. Entretanto, a principal mensagem é que Deus tem autoridade sobre a vida e a morte, tanto física quanto espiritual.
No momento em que nós começarmos a estudar a respeito da lição de número 11, nós vamos ver 4 ênfases aqui. O pano de fundo, os discípulos são aprovados, a família é aprovada, o milagre é realizado. Quando o texto no capítulo 11 inicia-se, a Bíblia fala que existia uma família que estava em Betânia, que era conhecida de Jesus, e um certo Lázaro, o texto se refere assim, estava enfermo. Então, as suas irmãs mandaram avisar a Jesus. Jesus ele estava cerca de 93 quilômetros de distância da cidade de Betânia, ele estava próximo a Pérea. Então chegou a notícia até ele estava junto aos seus discípulos, chegou a notícia até ele que Lázaro estava enfermo. E avisaram a ele, está enfermo aquele que tu ama. O versos 4 do capítulo 11, Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E enfatiza aqui no versículo 5, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Agora vamos para analisar aqui. A família de Lázaro conhecia Jesus conviveu com eles um tempo, eles serviam, Marta, Maria servia Jesus no ministério de Jesus junto aos discípulos. Ouviram falar a respeito de ressurreição, como nós vemos lá em Lucas também, e Jesus também já tinha ressuscitado a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Então, agora, o membro de sua família, um amigo de Jesus, estava enfermo. Então, aquela família não tinha Cristo perto. Então, eles pediram para que alguém fosse lá avisar que Lázaro, quem ele amava, estava enfermo. E Jesus resolveu ficar mais 2 dias. Passado um determinado tempo, esses 2 dias, Jesus volta. Jesus chega na cidade, né, para visitar a família. Ao chegar lá, as irmãs se aproximam dele e dizem, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Interessante que um dilema se levanta, a família era amada. Talvez pela distância, né, eles sabiam que Jesus ia demorar, um cálculo rápido matemático aqui, pelo tempo que se levou, calcula que se levou cerca de 10 dias para que Jesus já chegasse até eles, e Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Então entendemos que Lázaro tinha morrido no 6º dia após o início da enfermidade e a saída do mensageiro. O mensageiro retorna, Lázaro já tinha 2 dias de morto. Mais 2 dias que Jesus volta, Jesus então o encontra com 4 dias de morto. E elas declaram, segundo a expectativa que elas tinham, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus ele declara no versículo 9, perdão, Jesus declara no versículo 6 que ele estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias, e os discípulos, junto a ele, pensou que ele já sairia para poder ir visitar a Lázaro, porque sabia o apreço que ele tinha pela família. Então, eles conversando com Jesus declara para eles que Lázaro estava dormindo, versos 11. Assim falou e depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram depois, versos 12 do capítulo 11, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Ele, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro está morto. Me alegro por amor de vós que eu lá não estivesse,
para que acrediteis, mas vamos estar com ele. A ansiedade da família em ver logo Jesus, para que Jesus pudesse realizar, talvez possa ter gerado uma condição até de frustração em ver o mensageiro voltar e não receber Jesus junto ao mensageiro. Então vamos imaginar aqui, né? A família amada, as mulheres serviam a Jesus, mas no momento de dificuldades eles não tiveram Jesus presente, como eles costumavam ver Jesus realizando milagres, curando, sarando. Poderia ter gerado uma frustração. Mas o que eu quero dizer junto a você em relação a isso, Deus ele nunca perde o controle de nada. O tempo em que Jesus haveria de realizar aquele milagre seria para que o nome dele fosse glorificado lá em Betânia, através dessa enfermidade. Os discípulos são provados. Quando Jesus ele é convidado, ele recebe a mensagem para ir lá, os discípulos sabiam que Jesus ele já tinha sido ameaçado, já tinha sido expulso de alguns lugares, inclusive ele estava sendo aguardado para que ele voltasse lá em Jerusalém. E Betânia não era muito distante, era cerca de 3 quilômetros de lá, aonde Lázaro estava morto. Então alguns até ficaram amedrontados, mas depois que Jesus ele declara que Lázaro estava morto verdadeiramente, mas que Jesus iria ressuscitá-lo, é interessante que o Tomé, aquele a quem nós tanto falamos que não tinha tanta fé, né? Aqui ele se propõe, foi o primeiro no verso 16 a dizer que Tomé, chamado Dízimo, chamando os seus amigos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele, se fosse o caso de necessidade. A cidade não era tão distante, sabiam o risco que corriam, mas ali de certa forma Jesus ele acabou provando os discípulos. A família ela é provada. Jesus chegou a Betânia, onde a família morava, pois era comum as pessoas se locomoverem para consolar os enlutados. Marta rapidamente foi ao encontro do mestre, enquanto Maria permaneceu em casa. Marta não almejava a ressurreição imediata do irmão, e sim o consolo de Cristo. Jesus usou uma espécie de dualismo para afirmar sua autoridade. Isso significa que ele é Senhor e doador da vida física e da vida espiritual. Marta encontrou o consolo que procurava. Quando ela se aproxima de Jesus, Jesus pergunta onde o tinham colocado e ela fala, Senhor, ele já está morto há 4 dias. Jesus falou assim, eu vou ressuscitá-lo. E ela declara, eu sei que tu ressuscitarás no último dia. Então, no versos 25 e 26, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Vou até confirmar com você aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ele declarou para ela, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele faz uma pergunta, crês tu isso? E 27, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dando uma parada para a gente fazer um comentário rápido, a morte durante milênios ela foi objeto de pesquisa, de interesse, de como seria o pós-morte e tudo mais, né? Algumas religiões estudavam sobre isso e alguns filósofos falavam sobre isso, mas aqui Jesus ele estava falando a respeito do poder que ele tinha, não só sobre a morte física, mas também sobre a morte espiritual. Porque a morte, segundo a martiologia, o estudo do pecado, é a separação entre a carne e o espírito, a alma e o espírito, que não morrem, né? E aqui Jesus ele estava falando a respeito do poder que ele tem sobre a morte física e sobre a morte espiritual. Quando a irmã de Lázaro se aproxima de Jesus e fala, quando Jesus declara para ela assim, eu ressuscitarei, ela fala, eu sei que o Senhor ressuscitará no último dia. Jesus já havia ministrado os ensinos a respeito da ressurreição e tudo mais,
porém ela não entendeu que Jesus naquele momento também era Senhor da morte física, porque Ele é o autor da vida. E uma das coisas que, segundo nós começamos a estudar, algumas coisas precisavam acontecer, porque existiam algumas seitas judaicas, alguns partidos religiosos, em que eles divergiam muito de pensamentos. E a seita dos saduceus, que eram os religiosos da época, os sacerdotes em si, eles não criam na ressurreição. Eles não acreditavam em espírito, em alma, em demônios. Eles eram muito materialistas. Eles representavam a nata da sociedade judaica da época. Eles ocupavam os melhores cargos, quase 70%, se não me falha a memória, do Sinédrio. Então, eles estudavam, criam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Segundo o entendimento de qual era a base para que eles não viessem a crer na ressurreição, segundo eles. Porque a partir daí, depois que veio uma série de contato do povo judeu com nações que eram gentílicas, inclusive junto ao cativeiro babilônico, então algumas culturas, no entendimento deles, foram sendo inseridas. Então eles não acreditavam. E eles eram os líderes religiosos da época. Eles eram aqueles que tinham a responsabilidade de ministrar as coisas no templo, os sacrifícios, de administrar as coisas santas do Senhor. Então eles eram a referência santa do povo, pode-se dizer assim. Então vamos imaginar agora a quantidade de dúvidas que poderiam surgir entre o povo em si, que não compunha que não faziam parte desses partidos religiosos. Existiam outros, os herodianos, os zelotes, os próprios fariseus, que os fariseus acreditavam em si, e eles acabavam divergindo muito dentro desse sentido, em que os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam na manifestação angelical, não acreditavam em espírito, não acreditavam em ressurreição. E quando nós vemos em Mateus capítulo 22, né, é interessante que Jesus, tentaram fazer uma pegadinha para ele, todos se uniram naquele momento, naquele dia, para poder tirar daquele dia para poder pegar Jesus no contraditório. Após os fariseus terem ido lá, perguntaram a Jesus, levaram a moeda, perguntaram a Jesus a respeito se era lícito pagar impostos. Aí Jesus manda trazer uma moeda, no capítulo 22 de Mateus, e fala para eles: o que vocês veem aqui? É César, então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No mesmo dia, aí agora vem os saduceus. Aí falaram para ele assim: Jesus, usando Deuteronômio, a lei determina que se caso uma mulher se casar com seu esposo e o marido vier a falecer, o seu irmão pode tomá-la como esposa para que a sua descendência, a sua geração não morra. Mas suponhamos que ela casa com o segundo morre, casa com o terceiro, e eles vão falando até o sétimo. O que eles estavam querendo, na verdade, era pegar Jesus no contraditório. Aí perguntaram para Jesus: se os 7 morrerem, quando ela ressuscitar, no dia da ressurreição, de quem ela vai ser marido? Ela morrer também, morreu os 7, morreu ela, e no dia da ressurreição, de quem ela vai ser esposa em si? Aí Jesus olhou para eles e falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus estava falando isso porque eles desconheciam verdadeiramente o poder de Deus. E quando nós desconhecemos o poder de Deus, nós temos a dificuldade de compreender, entender e aceitar verdadeiramente que Cristo é capaz de ressuscitar o morto físico. Era isso que estava acontecendo em meio à família de Lázaro. E Jesus, ele continua, usou a própria palavra, o próprio livro que eles criam, né? Quando Deus ele se apresenta para o povo, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e de Jacó. Ele não declara eu fui no sentido do passado. Quando ele declara eu sou, ele está declarando no sentido do presente, ainda que os patriarcas já tinham morrido. Ele quis dizer que na condição do presente, que eles estavam vivos. É isso que ele estava dizendo. Quando ele declara eu sou
o Deus dos teus pais, de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eles não conheciam as Escrituras a fundo, isso que Jesus ele acaba lhes colocando diante dele, e o poder de Deus de literalmente ressuscitar o morto. E eles já conhecendo, creio eu, algumas notícias em relação à filha de Jairo, em Lucas, ele fala isso a respeito do filho da viúva de Naim, assim como a própria família de Lázaro. E o milagre realizado. Conforme a palavra de Marta, não havia mais sentido nem expectativa em querer ver de perto um corpo em estado de putrefação já há 4 dias. Porém, todos testemunharam o milagre da ressurreição. Imagine as pessoas testemunhando com os próprios olhos aquele milagre e tendo que reconhecer que Jesus é Senhor e doador da vida. Vamos analisar aqui agora. Aqueles líderes religiosos, eles tinham a responsabilidade de ser referência, de ensinar a respeito da religião, ensinar o povo a buscar a santidade, falar a respeito dos mistérios de Deus, até porque eles eram aqueles que estavam ali continuamente no templo, sacrificando, acendendo as lamparinas, ministrando as coisas santas ali. Eles tinham a obrigação de ensinar os menos letrados a respeito da ressurreição, a respeito do tempo vindouro, a respeito de Cristo Jesus, o qual a própria palavra testificava dele. E eles agora não creem. Eles passavam uma falta de credibilidade sobre a realidade do poder de Deus, sobre a vida e a morte. Como já foi falado, que eu tinha colocado aqui agora a respeito da morte em si, a morte, ela significa, na sua própria palavra, separação. Quando Jesus ele fala que ele é Senhor da morte e da vida, o poder de Deus, ele pode ser, Deus exerce o poder, tanto na morte física quanto na morte espiritual. Morte significa separação. E quando o homem está morto em vida, nós temos alguns relatos que um certo jovem já chegou até Jesus, aí Jesus chamou ele para segui-lo, ele declara assim: Senhor, permita que eu vá enterrar os meus pais, depois eu volto para lhe servir. Jesus declara: deixe que os mortos enterrem os mortos. Aqui Jesus está falando de uma morte espiritual. Quando Jesus ele estava falando aqui de Lázaro, que Lázaro dormia, Jesus estava falando de uma morte física, porque a alma voltaria para o Senhor. A morte espiritual, ela é aquela que o homem está afastado de Deus. E Cristo, ele veio aliançar, através do seu sangue vertido na cruz, o homem novamente com Deus. Ele veio trazer o homem novamente para Deus. Através do seu sangue, do novo e vivo caminho, ele passa a ter vida em Cristo Jesus. Ele passa a ter a natureza divina, ele nasce em Cristo Jesus, ele passa a ter vida espiritual em Cristo Jesus. E quanto à situação da morte física, Cristo ele mostra que ele também tem poder sobre a morte física. O milagre é realizado. Interessante que após Jesus ele realizar o milagre, a evidência estava ali. Há 4 dias o defunto já estava em estado de decomposição, em estado de putrefação. E se ele de repente tivesse em algumas horas, poderiam dizer que foi um desmaio ou algo nesse nível, mas há 4 dias e a própria família já disse que ele já cheirava mal. Jesus o ressuscitou. O milagre estava evidente diante dos olhos de todo o povo, diante dos próprios saduceus, que quando nós começamos a ler o texto mais à frente, o versículo 45 em diante,
em que os fariseus, que eram opositores aos saduceus, agora eles se juntam com um projeto para poder tirar a vida de Jesus. E no verso 45 ele diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizeram, creram. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos saduceus e fariseus, preste atenção, eles eram opositores contínuos um do outro. Mas aqui neste momento você vai vendo que o projeto para tirar a vida de Jesus, eles se uniram. Os sacerdotes e os fariseus foram a conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem fez muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos, olha a preocupação deles, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. O problema é que os sacerdotes, na época, eles não estavam preocupados em servir a Deus, eles estavam preocupados com suas próprias posições, porque era uma posição privilegiada. Enquanto as coisas estivessem aos olhos deles de forma organizada, Roma não tiraria ele da posição privilegiada que eles exerciam, uma posição elevada acima de muitos da nação, e era praticamente como se fosse um cargo político e vitalício entre a sua família. Para eles era até viável que Roma governasse sobre eles em si, por conta do privilégio que eles tinham. E nós vamos vendo no texto, nos capítulos mais à frente, em que eles chegavam até, por eles crerem, aqueles que creram não se manifestavam, faziam em oculto, com medo de perder a sua condição em que eles se encontravam. E após a ressurreição, agora Jesus, tópico 2, em risco de morte. No tópico 2 aí. A relação de alguns dos religiosos judeus, por causa do milagre da ressurreição de Lázaro, revelou certa ironia. Jesus é o doador da vida, mas, por causa da ressurreição, ele provocou risco de morte para si mesmo. Observe que os religiosos não negaram a veracidade do milagre, mas ficaram preocupados em perder a posição diante dos romanos. Isso está no versículo 48. O próprio Caifás teve que reconhecer a singularidade de Jesus, porém, propôs uma alternativa injusta à morte de Jesus. Jesus, tópico 3, a família de Lázaro e as multidões. A relação de Jesus com esta família e além do milagre da ressurreição. Todos os membros da família, de alguma maneira, serviam a Jesus, como havia dito inicialmente. Marta trabalhava para que Jesus estivesse bem alimentado e hospedagem. Lázaro estava à mesa com ele continuamente, pelo papel de anfitrião, provavelmente proferindo gratidão. Maria ungiu e demonstrou honrar a Jesus. Agora observe o cenário oposto. João menciona e fala de Judas Iscariotes. Inicialmente, aquelas palavras pareciam piedosas, mas indicavam um caráter reprovado. Judas não tinha intenção de fazer caridade. O que ocorria era que os apóstolos às vezes recebiam ofertas para a manutenção do grupo, e Judas era o tesoureiro. Judas se aproveitava da sua posição e pegava parte do dinheiro. Não foi à toa que ele, por dinheiro, traiu Jesus. Aí temos uma referência em 1 Timóteo 6,10 que diz que por amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns desviaram-se da fé, transpassaram a si mesmo com muitas dores. A ressurreição de Lázaro despertou uma série de situações controversas no meio do povo. Muitos creram, inclusive alguns principais, e outros não. O que eu entendo com isso? O milagre que o Cristo pode realizar de cura na vida de alguém não significa que essa pessoa se converterá de fato. Eu tenho um exemplo que em 2004 eu conheci um amigo
em que ele se converteu. A mãezinha dele teve um câncer na coluna e ela estava em estado terminal. Ela chegou no Hospital do Fundão carregada, já estava com muitas dores, o câncer já tinha se alastrado, não tinha mais o que fazer. Segundo a junta médica, eles se reuniram e deram a seguinte notícia para ele: leve a sua mãe para casa, porque não há nada que podemos fazer. A sua mãe irá morrer. Então, que ela morra em casa, junto aos parentes, que ela passe os últimos dias. Ele tinha dado menos de 15 ou 20 dias de vida para a senhora, uma senhorinha já de idade. Então ela foi para casa, assim, o filho dele não aceitou, juntou alguns irmãos, levantaram um propósito, começaram a jejuar e orar pela vida da senhorinha. A senhorinha ultrapassou os limites que o médico já tinha dado, então ela voltou a sentir menos dor e ela voltou a se arrastar, a levantar na cama, até que eles deram a notícia para o médico mandou vê-la. Chegando lá, mandou levá-la lá. Chegando lá, ele viu os exames e falou assim: olha, ela até está viva, mas ela não andará nunca mais. Passado o tempo, ele voltou para casa. Passado o tempo, resolveram ir lá novamente no médico. Aí quando eles chegaram lá, a senhora já estava de andador, né? Aí chegaram lá, eu conheci o filho dela. Aí chegaram lá, ela disse assim para o filho: não, vou dar uma descartada no andador, que eu quero entrar andando, porque ele falou que eu nunca mais ia andar. Bateu na porta. Quando eles abriram, ela entrou meio que com uma certa dificuldade, mas entrou, né? Que ela chegou de cadeira de roda na penúltima consulta, e na última agora ela já chega em pé. Aí quando ela entra na sala, eu não lembro o nome dela, né? Aí ela bateu, o filho dela bateu, abriu a porta, pediu licença para entrar, já tinha feito todo o procedimento lá e tal na recepção, e ela entra. Aí quando ele olha para ela, olhou para ela andando, aí falou o nome dela: Dona Fulana, a senhora não tem jeito mesmo. Então, com tudo isso, ela não se converteu. O filho explicou que era o milagre de Deus. O médico também não se converteu. Trazendo para a lição, nós entendemos que nem sempre as pessoas que vão ver um milagre, como uma ressurreição, uma cura como essa que eu contei, vão se converter. Porque a dureza do coração deles é algo assim que só eles podem entender a respeito da necessidade de Cristo na vida deles. Os líderes religiosos, os saduceus, que já acabaram se juntando com os fariseus, eles estavam com o coração tão endurecido que eles eram incapazes de aceitar o milagre visível que era Lázaro. E o que eles resolvem fazer? Aonde Lázaro passava, era testemunha ocular do poder de Deus sobre a vida, sobre a morte física, o poder de libertar, o poder de curar, visível. Agora o ex-defunto perambulando por todos os lugares, frequentando a festa. No capítulo 12 a gente vê que eles sentam, eles fazem uma ceia, e quando eles vão na véspera da Páscoa, né, no capítulo 12 em diante, quando Jesus entra em Jerusalém assentado no jumentinho, que muitos declaram Hosana, Hosana, versos 13 do capítulo 12 aí. Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor, cumprindo-se a profecia que havia sido dita sobre Jesus. Lázaro estava lá. Muitos ouviram falar, muitos foram lá ver quem era Lázaro, e muitos creram. Por que eles não creram? Porque a religiosidade, a condição que eles exerciam, a perda que eles haveriam de ter que abrir mão do cargo, da posição social, foi muito mais pesado para eles, favorável, pesou muito mais para esse lado do que eles pararem a analisar que eles estavam diante do autor da vida, diante daquele que tinha poder sobre a morte, sobre a vida, aquele que é o autor da vida. Eles estavam muito mais apegados às coisas naturais, às coisas visíveis desta terra, a posição social, a condição financeira, do que
a possibilidade de abrir mão em favor do próprio dono da vida, que poderia lhes dar tudo aquilo. Então eles agora resolveram, confabulando-se entre si, matar também a Lázaro, porque sabia que se Lázaro continuasse vivo, Lázaro era testemunha de Cristo Jesus. No capítulo 20, no capítulo 12, versículo 20, Jesus agora, ele explica a respeito da morte, como ele haveria de morrer. O que Jesus, entendo eu, no texto de João capítulo 11 e capítulo 12, estava fazendo? Jesus estava falando diante daquilo tudo que estava acontecendo, preparando o povo que creram nele, os seus discípulos que o acompanhavam, a respeito desse momento. Jesus estava dizendo para eles ali, ele acaba sintetizando, ele simplifica, que é o último discurso que ele faz para a multidão, relatado no Evangelho de João, que ele faz para a multidão. Após isso, ele só continua falando com seus discípulos. Está no capítulo 12, versos 37, que ele diz assim, 12, versículo 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, a incredulidade do povo, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus, ele, no versos 44, onde ele finaliza o último discurso, que eu estou dando adiantado, e diz assim: E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, como eu havia lido com você, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Verso 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Jesus, ele já tinha passado o período necessário com os discípulos, ensinando, pregando, tanto que a própria irmã de Lázaro declara no capítulo 11, sabemos que o Senhor há de ressuscitá-lo naquele último dia. Só que eles ainda não tinham a certeza, como Jesus veio mostrar, não só para eles ali a respeito do poder de Deus, sobre a vida também, sobre a morte espiritual, o poder das trevas sobre a vida do homem o faz estar morto em vida. Quando o homem não tem Deus, ele está morto. Morte no sentido, segundo a martirologia, é estar separado. Se o homem está vivo e não tem Cristo, ele está separado de Deus. Se o homem morre com Cristo, a alma se separa do corpo, mas ele não se separa de Cristo. É por isso que Cristo, aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. O que Cristo está dizendo que há unidade espiritual entre ele e a alma daquele que se separa do corpo. Eu quero ler com você lá em 1 Coríntios, capítulo, para nós estarmos, capítulo 15, Paulo ele falando aos Coríntios, versos 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versos 58, ele orienta: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aguilhão era uma vara de madeira com a ponta aguda
em que quando o boi não estava caminhando na velocidade normal e desejada pelo boiadeiro, eles castigavam, eles espetavam o boi para que ele andasse. Quando Paulo ele recita: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ele está declarando a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Porque o pecado é como se, hoje, na vida do homem que ainda não se entregou para Jesus, é como essa vara, o aguilhão, a vara de madeira com a ponta aguda, espetando, castigando o homem em direção à morte, morte espiritual, a qual ele se encontra. Cristo venceu a morte, por isso que Paulo lhe recita isso. O que os discípulos, quando eles, após a ascensão de Cristo aos céus, quando Cristo morre, ressuscita e sobe aos céus, os discípulos agora em Atos dos Apóstolos começam a pregar, começam a entender que nem a morte, nem a vida poderiam separá-lo do amor de Cristo. Eles sabiam que a morte para eles não significava momento de tristeza, de dor ou de castigo. Simbolizava simplesmente o momento em que eles voltariam para casa. Jesus ele declara, se não falha a minha memória, em João capítulo 15, né, que ele avisando aos discípulos a respeito da sua morte, falando com os discípulos a respeito da necessidade dele morrer, ele fala que iria para o Pai, mas não vos deixariam órfãos. Ele declara que onde ele estivesse, os discípulos estariam também. E ele fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria informado vocês. Em outra situação, Jesus também ele declara que quando os discípulos ficaram tristes, ele declara: vocês tinham que estar alegres, porque eu estou dizendo para vocês que eu voltarei para o Pai. Então a nossa morada não é aqui. Jesus ele tem poder sobre a morte, sobre a vida. E aqueles que estiverem nele não morrerão. Ele pergunta para a irmã de Lázaro: crê tu nisso? Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Ele é o autor da vida. E no item 4, né, que Jesus ele prediz a sua morte, que eu já dei uma antecipada, e agora aqui, 4 sentenças que se resumem o teor do ensino de João, do apóstolo João. A profunda incredulidade no coração humano, como eu já falei, a necessidade da renúncia dos privilégios do mundo, que eu também exemplifiquei aqui em relação aos saduceus, aos sacerdotes em si, e o único jeito de sair das trevas por meio da luz. Jesus afirma o que já havia dito nos versos 35 e 36, ele é a luz que livra o homem das trevas. Só é possível enxergar em meio das trevas quem tem a luz, a saber, Jesus Cristo. A certeza de que o mundo será julgado por Deus. João revela que o propósito de Cristo aqui na terra foi a salvação. Contudo, Jesus também proferiu palavras que apontam o julgamento de Deus. Não há dúvida de que um dia a ordem será estabelecida. E nesse dia todos os inimigos da cruz, anjos e pessoas, serão presos por toda a eternidade. Os salvos também serão julgados, mas apenas para confirmar a salvação. Quando nós lemos em Apocalipse, capítulo 2, verso 11, na carta que o Senhor envia para Esmirna, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, está falando dos salvos, não receberá o dano da segunda morte. Essa morte a qual o Senhor está falando aqui para a igreja, está falando não da morte física, mas da morte espiritual. Como eu havia dito que a martiologia coloca a morte no sentido de separação, o homem pode estar morto em vida. Lembra lá no capítulo 15, quando o pai do filho pródigo recebe-o de volta, ele declara, depois que ele chega em casa, ele manda fazer a festa, ele declara o seguinte: o meu filho que estava morto, note,
reviveu. Em nenhum momento da história que ele sai para gastar o dinheiro que o pai deu a ele, que ele exigiu, fala que ele estava morto. Ele usufruiu o dinheiro tanto que ele gastou, ficou pobre, comeu bolachas e voltou. O que o pai estava falando é a respeito da morte espiritual. Ele estava separado do pai. E quando ele volta para casa, o pai declara: o meu filho estava morto e reviveu. O dano da segunda morte, em que o Senhor fala na carta a Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, é a separação eterna. A alma volta para Deus. Seremos, como disse a revista aqui, julgados não para receber a condenação, porque Cristo já nos perdoou dos nossos pecados. Esse é o poder sobre a morte espiritual, quando estamos ainda em vida. Quando em vida, arrependemos-nos dos nossos pecados, confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, entendemos a nossa miserabilidade, a necessidade de salvação em Cristo Jesus. Cristo perdoando os nossos pecados, passamos agora a ter vida, passamos a ser uma nova criatura. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a morte que se fala aqui em Apocalipse é a morte eterna, que o dia do julgamento virá. Aqueles com dureza de coração, aqueles que amaram mais esse presente século do que o século vindouro, do que a eternidade com Cristo Jesus, serão condenados junto com os anjos, que no caso são os demônios, e eles sofrerão o dano da segunda morte, ou seja, a segunda separação. A primeira separação é aquela em que eles estão separados espiritualmente falando, em vida. E quando o Senhor voltar para julgar todas as coisas, esses sofrerão o dano da segunda morte, a separação eterna, aonde não haverá mais jeito de ele se reconciliar com o Senhor, como diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, porque está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então o Senhor tem poder para nos perdoar hoje, tem poder para mudar a nossa história hoje, o poder para curar e ressuscitar hoje. Mas se nós não nos arrependermos, não entregarmos a nossa vida a Ele, confessarmos Ele como o único e suficiente Salvador, nós, se não fizermos isso, sofreremos o dano da segunda morte. Aí não haverá mais jeito, querido. E para nós estarmos encerrando, a conclusão: aprendemos quão grandes são o poder e a autoridade de Jesus. Em suas mãos está a morte e a vida, a salvação e a vida eterna. Segundo o seu grande amor por nós, se revela em sua disposição de sofrer e morrer em nosso lugar. Ao tomarmos consciência desse grande poder, encontraremos paz e segurança em seu amor e cuidado por todos nós. Eu lerei mais uma vez João 11, versos 25, 26, para nós estarmos fechando. João, capítulo 11, versos 25 e 26, em que o Senhor fala para a irmã de Lázaro, quando o recebe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nada, queridos, nos separa do amor de Cristo Jesus. Nem perigo, fome, espada, a morte, nem o porvir. Nada pode nos separar. E por mais que as coisas estejam difíceis, eu quero te dar umas boas notícias. Evangelho significa boa notícia. Jesus Cristo está vivo. Ele foi morto, preso na noite de quinta-feira, morto na noite de sexta, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. No domingo Jesus Cristo ressuscitou, ele está vivo. Paulo fala no Evangelho, Paulo fala na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, que ele, versículo 5, ele foi visto por Cefas, pelos 12, e no versículo seguinte, se não me falha a memória, 6,
Ele declara que foi visto, Paulo declarando que foi visto por mais de 500 irmãos. Jesus ele teve testemunha ocular da sua ressurreição. Nós viveremos com ele, não sofreremos o dano da segunda morte. E ainda que as coisas possam estar difíceis, como estava para a família de Lázaro, Jesus Cristo os consolou. A Bíblia diz que Jesus chorou junto com eles, quando Jesus chega no local onde o defunto se encontrava. A Bíblia diz que Jesus, mesmo diante das situações difíceis, consolou a família de Lázaro. Os discípulos, respirando, estavam preocupados porque a situação respirava morte. Quando Jesus ele recebe o convite para poder voltar lá para a próxima Jerusalém, muitos ficaram com medo e até declararam: Senhor, mas o Senhor teve problema lá, teve ameaçado de morte, o Senhor voltará para lá, mas Tomé até se prontificou aí. Ou seja, servir a Jesus também corremos alguns riscos, isso é fato, porém temos que ter a certeza, assim como aqueles tiveram a certeza que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Muitos perderam sua vida, mas com a certeza de que o Senhor os ressuscitará naquele último dia. Ele é a primícia dos que dormem. Paulo fala isso no Evangelho, na carta aos Coríntios. Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi visto por muitos, na época que Paulo ele fala que já dormiu, mas ele é a primícia, é o primeiro, que morreu, ressuscitou, está sentado. Jesus Cristo está vivo. Nós viveremos também com ele. Amém, queridos? Nos momentos difíceis ele nos consola, ele estará conosco. Nós podemos até ser testados, mas ele estará conosco em todo tempo. Jesus Cristo estará conosco. Ele está vivo e nós viveremos, não sofreremos o dano da segunda morte. A nota de culpa que havia sobre nossas vidas foi rasgada por ele naquela cruz, para termos o direito hoje de vivermos com ele na eternidade. Amém? Deus os abençoe e os guarde, lhes dê entendimento naquilo que talvez eu não tenha conseguido falar. Vamos orar para encerrar? Amém, queridos? Eterno Deus, eu quero bendizer a teu nome, te agradecer pelo novo e vivo caminho que nos concedeste. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoa todos. No nome de Jesus Cristo, abençoa todos quanto estarão assistindo esta aula. Eu te agradeço por todo o bem que nos tem feito. E aquilo que verdadeiramente não consegui falar de maneira mais clara, que teu Espírito Santo possa estar esclarecendo. No nome de Jesus é o que eu te peço, o que vive e o que reina para todo sempre. Amém, Senhor.